Iniciando nossa terceira reposição, a gente vai falar sobre o model agora, né? Em VC, model, que é essa parte, terceira parte aqui, tá bom? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com... Aqui tem uma forma, né, de você trabalhar com o view, mandando pro controle, tem várias formas de você trabalhar. E aí, agora a gente vai trabalhar com o model. No model, vamos falar o que está escrito aqui. Estrutura de dados, definição de estrutura de dados, né? Então a gente vai ter que trabalhar com as classes Java, né? No nosso caso aqui, eles são objetos, né? Então como é que eu crio uma classe? Primeiro eu tenho que definir do que se trata a minha aplicação, né? No caso aqui eu estou trabalhando com cadastro de pessoas, de usuários, né? Que é o que a gente já vem falando desde do do Node.js, com PHP e agora nesse nosso caso aqui, né? Então eu vou criar um novo pacote, uma nova classe para model, né? Então vamos lá, botão direito em cima de Java Web. Bem aqui eu vou em classe Java, não é servlet, servlet é control, então eu vou direto no classe Java. Aqui eu vou chamar de só usuário, né? Model usuário. Pronto. E o nome do pacote eu vou chamar de model, tá bom? Que é só para falar que essa classe Java tá dentro é um modelo do nosso projeto aqui. Ó, tá vendo? View, que é o HTML, control, que é o servlet, aula passada, e aqui o model é o nossa classe Java. E aqui é uma classe Java normal, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Consigo aumentar. Então aqui na nossa classe Java. Então, do que se trata? Eu quero fazer cadastro de um usuário que tem nome, e-mail e senha. Então, basicamente, nome, eu poderia falar sobre herança, né? E aí eu poderia trabalhar também com a questão da subclasse, classe pai e subclasse. Classe pai é pessoa, pessoa física, né? Pessoa normal, que tem nome, nome é em pessoa. E aí uma classe menor aqui é o usuário em si, que tem nome, senha especificamente, só que também tem e-mail e senha, que é do usuário normal, só que nome fica na pessoa, porque o nome é independentemente se a pessoa está na faculdade ou não, né? Digamos que esse sistema seja de usuário de faculdade, né? Um sistema para você se logar no sistema da faculdade. A pessoa estando na faculdade ou não, ele vai ter sempre o nome, ele sempre vai ser pessoa, né? Então eu posso criar duas classes. Uma classe chamada pessoa e outra classe chamada usuário. Só que o usuário precisa. O usuário é uma pessoa, então o usuário vai herdar da classe pessoa. Então aqui eu criei um model usuário e eu tenho que criar, por exemplo, um outro model, uma classe pai chamada pessoa. Model pessoa. Dentro de model. Isso aqui é que eu só vou passar o conceito de herança, tá bom? Então basicamente o usuário vai herdar de pessoa. Então primeiro eu vou clicar lá em pessoa, modo pessoa. E o que vai ter em pessoa? Basicamente vai ter private string nome. Nome é de pessoa, tá? E aqui eu vou adicionar código, botão direito em cima. Coloca o nome do teu atributo, tá? Isso aqui são atributos. Atributos. E aqui, depois que você faz isso, botão direito, inserir código, colocar os get setters e encapsular aqui embaixo. Pronto, criou os get setters. Isso é o model pessoa. O model pessoa não vai ser utilizado diretamente. A gente quer trabalhar com usuários, então a gente vai lá em model usuários. Só que o usuário é uma pessoa, então eu vou fazer a herança de usuário para pessoa. Aqui, ó, herança, orientação a objetos. Só uma imagem, né, só para recapitular. É basicamente isso daqui, ó. A classe pai é pessoa e o usuário vai herdar tudo que tem de pessoa. Então o usuário é uma pessoa, né? Então o usuário vai ter um nome, um usuário e uma senha.
nome, e-mail e uma senha. Só que o nome é da classe pai. Como é que eu faço herança aqui no Java, né? Só fazer aqui, ó, extends model pessoa. Pronto, nesse momento ele vai pegar tudo que eu acabei de criar lá em pessoa, que no caso é só nome, né? Então aqui eu só trabalho com e-mail e senha. Lembrando que isso aqui é só uma prática de orientação a objetos que vocês já tiveram no semestre passado, né? E-mail, string e-mail e private string senha. Fez os dois, botão direito, inserir código, get setter, clica aqui e pronto. É isso. Orientação a objeto é isso. Acabei de criar o meu modelo. Só isso. Olha só que coisa doida, né? Existe muita... O pessoal tem muito medo de trabalhar com essas coisas porque não entende o macro, né? E é aqui que a gente percebe que dá pra fazer muita coisa, né? Só com sabendo o básico das coisas. E é só a gente não ter medo, né? Acho que o medo só acontece quando a gente não faz, né? Quando a gente faz e vê que não é tudo aquilo, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilo, né? E o objetivo dessa disciplina, justamente, dessa parte da disciplina, é justamente a gente, vocês terem essa noção de que não é tão difícil como falam por aí, né? Acabei de criar modelo usuário, que era de pessoa, agora ele tem e-mail, senha e nome que veio de lá do modelo pessoa, tá? É isso. Tá, modelo, eu criei um modelo. Mas agora como é que eu coloco isso na prática, né? Aonde eu vou colocar na prática é em controle, tá? É o controle que vai fazer tudo. Então é lá no nosso servlet. Então vamos lá no servlet. Aqui. Como é que eu consigo usar aquele modelo? Então aqui que entra a definição de objeto, né? Então aqui eu vou criar na prática um objeto que vai instanciar uma nova classe modelo usuário lá do modelo. Então eu faço assim, ó. Usuário, model usuário, chamado uzinho, né? Que o uzinho é um objeto, nosso objeto, que eu vou chamar de uzinho. Instanciando um objeto chamado u da classe model usuário. Eu coloquei model ali só para a gente saber que ele é um modelo, né? Recebe. Como é que eu instancio uma classe? New model usuário. Com isso eu acabei de criar uma nova pessoa. Aqui está dando erro, né? Então por que está dando erro? Porque eu preciso adicionar, indicar para o meu servlet onde que estão esses modelos. Tá? Ó, importar model.model usuário. Só clicar. Ele sai. Ele importou aqui em cima. Import model usuário. Se eu tivesse mais modelos, eu só faria isso aqui. Não na mesma. Tipo, importe tudo de modelo, né? Prontinho. Agora eu vou usar o encapsulamento. Encapsulamento foi isso que eu fiz aqui, ó. Esses get set. Set é para atribuir um valor para o objeto, que é o que a gente vai usar agora, né? O get a gente vai usar mais lá para frente. Então, beleza. Então, como é que eu consigo passar um novo valor para aquele atributo do model usuário? Então, eu faço o ponto. Quando eu dou um ponto, olha só o tanto de coisa que vai aparecer. Bem aqui você tem, ó. Get é para pegar, tá? Então, eu não quero pegar nada. Eu quero atribuir novo valor para o atributo. Então, eu vou usar o set. Set é atribuir, né? Atribua um novo valor para nome, atribua um novo valor para e-mail e atribua um novo valor para esse objeto, que é a senha, né? Uma nova senha para esse objeto. Então, só fazer set nome. E qual que é o nome que eu coloco aqui? É um nome que veio de lá do meu HTML. Então aqui eu coloco o nome. O set e-mail, u.set senha. E pronto. Bem-vindo ao encapsulamento em orientação objeto. É só isso. E é só isso mesmo.
Para que serve isso? Para eu. Isso é encapsulamento. Encapsulamento, o nome já fala, né? Eu pego todos aqueles novos atributos, novos valores, coloco dentro de um objeto pequenininho e esse usinho vai para lá, para cá, faz o que ele quiser, né? Só para a gente ver se está funcionando, eu vou imprimir na tela isso aqui, ó. Nome. Eu vou dar 2 pontos. E bem aqui eu vou fazer mais. Eu vou fazer assim, ó. O ponto. Se set é enviar para o objeto, o get é pegar do objeto. Então, se eu fizer get nome e não mando mais nada. Prontinho. Vi que não tem nenhum erro? Aí eu vou só dar um print. Dar uma quebra de linha. Fazer a mesma coisa embaixo. Isso aqui é só uma forma de você ver que está encapsulando. E agora eu vou desencapsular, né, para exibir. Então, basicamente, eu encapsulo para mandar para o banco. Entra no banco. Aí, se eu quiser exibir, eu pego quais são os valores que foram armazenados naquele banco através do objeto, que eu pego o valor do objeto, né? O valor do atributo do objeto. E-mail. O ponto get e-mail. E out.print senha. Pronto, vamos ver agora como é que está funcionando. Executei. Já apareceu, né? Então, nome, e-mail e assim, 1, 2, 3. Enter. Olha só que apareceu. Ele foi, pegou os valores, encapsulou, foi lá no modelo, pegou a classe do modelo, instanciou um objeto daquela classe, colocou através de encapsulamento os valores usando set, depois eu exibi usando get. E o usuário, na classe usuário eu só coloquei e-mail e senha. O nome está em pessoa, modelo pessoa, então já entra também o conceito de herança. Então o usuário herda os dados de pessoa. Perceba, tudo isso na prática de uma forma bem simples aqui sendo mostrado para vocês. E o tema da disciplina é basicamente isso, né? Só para fechar agora, na próxima aula, na próxima e última aula, né, de reposição, a gente vai pegar isso e armazenar no banco. Tá bom? Até mais.